Bom, nós vamos começar a falar agora de uma aplicação do que foi observado na seção 6.6 do Merrill. A gente vai atacar agora o exemplo 6.6. E nesse exemplo 6.6 a gente tem uma equação de restrição que aparece na forma de uma integral. Antes de começar a atacar ele, eu vou só fazer algumas considerações nesse contexto de uma restrição que aparece na forma integral. Então, é possível ter uma equação de restrição na forma integral e, como exemplo, nós chamamos aqui por exemplo, no problema isoperimétrico. É o problema da rainha Dido, que nós vamos abordar no exemplo 6.6. Mas antes de abordar ele, a lógica que a gente está propondo para utilizar o que foi observado na seção 6.6, nesse contexto, ela é a seguinte: nós consideramos, continuamos tendo um funcional J, no formato já conhecido. Então existe um y do tipo y de x, que é a solução dessa equação e faz com que esse j seja máximo ou mínimo. Porém, ainda nesse contexto, eu tenho que os extremos A e B satisfazem y de A igual a A e y de B igual a um Bzão, dos constantes da descrição. E ainda um segundo funcional, na verdade, nesse formato aqui, um k de y, tal que dentro do intervalo AB, de uma função g de y e y', e x dx. Perceba que o g a gente associou sempre a uma restrição. Aqui, esse funcional, ele é um funcional adicional. São dois funcionais, são duas situações. Se eu aplicasse a equação de Euler para G e aplicasse a equação de Euler para F, eu teria como obter o y de x que faz o G maximizar ou minimizar o K e o F maximizar ou minimizar o J. O que isso me permite dizer? Eu posso construir uma constante, posso introduzir uma constante
constante lambda, né, a qual você mantém o funcional ativado. Como assim? Perceba que se você pegar essa integral e dividir em duas, você vai ter a integral de f dx e a integral de lambda g. Se a integral de lambda g gerar uma constante, se a integral de lambda g gera uma constante, você acaba tendo algumas possibilidades de y de x para que aquela integral dê uma constante. Algumas entre várias. Porém, se eu disser que eu quero que na hora que eu multiplicar o lambda por g, o y de x, que é solução do funcional g, seja também solução extremo do funcional f, do funcional que contém f, esse lambda passa a ser um lambda específico, ele não é qualquer lambda. Ele é o lambda que faz isso acontecer. E aí eu criei um terceiro funcional, você pode até chamar de, sei lá, de w. Eu coloco o lambda, perceba que o lambda é indeterminado. Ele é o lambda que faz com que isso que eu quero aconteça, não é qualquer lambda. Ele é o lambda que faz com que eu consiga fazer a solução y de x que maximiza ou minimiza o funcional que vem de f, seja também solução de g. Isso não é tão difícil porque g é uma função que gera um funcional que pode ser uma constante, por exemplo. O k de y pode dar uma constante, isso facilita. Pode não ser também. O caso da constante seria o caso mais simples. Então, esse novo funcional, ele tem um lambda que vai variar e que eu vou ter que encontrar o lambda. Então, além de encontrar o y, eu tenho que encontrar o lambda, que faz com que aquele y, que era a solução que eu queria, também seja a solução de g. Essa é a sacada por trás da descrição. Então, não é qualquer lambda e qualquer y que vai entrar aqui. É um lambda e y que tem correlação. Então, a gente vai ter que buscar agora y de x e lambda que atendam às restrições do problema. Em questão é o problema isoperimétrico. Então você teria, por exemplo, o y de A igual a um valor específico, o y de B igual a um valor específico, seria o início e o fim do que você está cercando, por exemplo, no caso do problema isoperimétrico, e teria o lambda, o k de y, que é aquele funcional que eu descrevi anteriormente, o k de y, igual a um valor constante L, fixo. Ele é constante. Esse é o problema isoperimétrico no seu contexto que a gente vai descrever. A equação de Euler, se você exercitar a mesma descrição que foi feita anteriormente, só que agora, perceba, agora eu enxergo isso aqui tudo, esse cara aqui todo, eu enxergo ele como uma função, por exemplo, uma função J. Então, se eu for aplicar a equação de Euler sobre J, ela ficaria del J, eu estou aplicando sobre J, del J, del Y menos d dx
del J, del Y' igual a zero. Essa aqui seria a equação de Euler olhando o funcional novo que a gente construiu. Como você sabe que o J é F mais lambda G, olha o que vai acontecer. Né? Fazendo J igual a F mais lambda G, essa equação de cima fica a equação de cima fica como sendo del F del Y menos D dx del F del Y' mais lambda del G del Y menos D dx del G del Y' igual a zero. Então, não é a mesma equação de Euler original, mas ela agora tem um termo adicional, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é desconhecido. O lambda não é conhecido. Assim como o y não é conhecido. Então, essa equação tem duas variáveis. Se eu tenho uma equação com duas variáveis, eu preciso de uma segunda equação. E a segunda equação sai justamente da restrição que você tem. Que é essa daqui, ó. Sai justamente dessa restrição. Então, nós teríamos duas equações. Seria possível resolver para lambda e para y. Vamos fazer um exemplo, né? Construindo, já que a gente falou que ia discutir o exemplo do isoperimétrico. A gente vai abordar esse exemplo agora, já que esse preâmbulo inicial já foi feito. Só para lembrá-los, então, é o exemplo 6.6 do livro texto, Merriam. E ele diz o seguinte, uma versão do problema de Dido é encontrar a curva y de x de comprimento L limitada pelo eixo x na parte inferior que passa pelos pontos menos a 0 e a até 0 e circunda a área maior. O valor dos pontos finais A é determinado pelo problema. Esse problema isoperimétrico, como rodapé do livro, ele tornou-se famoso pelo poema de Virgílio, né, de Eneida, que descrevia a rainha Dido de Cartagena, por volta de 900 a.C. E, bom, ela recebeu de um rei local um terreno que seria do tamanho que ela pudesse circundar com o couro de um boi. Para maximizar aquilo que ela tinha direito, fez com que o couro fosse cortado em tiras pequenas e amarrou uma extremidade à outra. Ela aparentemente conhecia matemática bem o suficiente para saber que, para um perímetro de um comprimento dado, a área máxima circundada é um círculo. Então, se você quiser ter um perímetro, sei lá, L, esse é o tamanho da sua corda, e você quiser fazer uma área máxima possível com aquele L, o ideal é que você construa um círculo ou um hemisfério do círculo. Essa seria a sua área máxima. Então, de alguma forma, a rainha Dido conhecia matemática o suficiente, até mais do que nós. Afinal, vai ser a primeira vez que a gente vai resolver esse problema. Bom, eu vou ilustrar ele para vocês, só para a gente não ficar perdido. A ilustração é a seguinte, você tem aqui o eixo x e o eixo y, só para a gente se localizar. Você tem aqui um ponto, menos A, e o ponto A. E a ideia é você obter uma trajetória, uma relação entre y e x, né? Aqui você teria y e x, tal que a área circundada, essa área aqui, fosse máxima. Esse é o problema dela. Então, a gente vai tentar obter essa área máxima utilizando o que foi discutido na seção 6.6.
Bom, a primeira coisa é que você precisa escrever a área, né? Aqui não é difícil escrever a área. Nós precisaríamos fazer a integral de y em x. Essa seria a área, né? Se você pegar aqui o infinitesimal de área, um pedacinho de área aqui, esse pedacinho de área seria do tipo dA igual a y dx. Como a gente está interessado na área total, o j, o nosso funcional j seria um funcional desse tipo aqui, y dx. Opa, vou apagar esse cara aqui que eu não precisava ter colocado. Assim. Essa é a nossa área. As restrições que nós temos é que y de menos a e y de a sejam zero. Essa é a restrição que a gente observa na figura. Então não tem nada demais aqui. A construção do funcional em si e a análise das restrições é bem razoável. A integral, que seria o funcional da restrição, que a gente chama de K, ele seria esse daqui, ó. Viria do comprimento dl. Vale a pena até voltar aqui na figura para ilustrar onde está o dl. O dl está aqui, ó. Esse seria o dl. Se você fizer a integral de dl, a integral de dl saindo do ponto menos a até o ponto A tem que ser uma constante, que a gente vai chamar aqui de L. A questão do problema isoperimétrico, tem que dar sempre o mesmo valor. Esse dl, ele é escrito nesse formato aqui, ó, né? Ele é um dx quadrado mais dy quadrado elevado a meio. Que sabidamente nós escreveremos assim, ó. Né? Ou seja, aquele K passa a ter essa cara aqui. A cara de um funcional, né? Só que com valor constante igual a L. Voltando então. Qual é a situação que nós temos que descrever? A situação é f igual a y de x. Isso é fácil de observar, vou retomar aqui. Fácil de observar, isso está escrito aqui. Nesse ponto aqui, y de x. E o nosso g, de x é raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Essas são as duas funções que vão dar origem à descrição. Então, eu posso aplicar diretamente, né? Aplicar diretamente os resultados que a gente construiu como preâmbulo do exemplo. E já partir para a análise das derivadas parciais. As derivadas parciais que a gente tem, que nós vamos precisar, é del f, del y, que nesse caso dá 1. Del f, del y', que dá 0. Del g, del y também é 0. E del g, del y', basta fazer a derivada, vai dar y',
1 mais y' ao quadrado elevado a meio. Tá aí. Essas são as derivadas parciais. E aí perceba, precisamos agora inserir esses resultados na equação de Euler que nós reescrevemos, que é essa equação aqui. Então, tudo vai ficar em função de y e lambda. Vai ficar em função de y e lambda. Ficaria desse jeito. Então, aplicando, nós ficamos com 1 menos lambda d dx de y' 1 mais y' ao quadrado elevado a meio igual a zero. E resolvendo aqui, separando um pouco, teríamos d dx y' 1 mais y' ao quadrado elevado a meio igual a 1 sobre lambda. Bom, precisamos integrar esse termo de um lado e do outro para poder solucionar essa equação. E nós ficaríamos aqui com a seguinte construção. Eu vou entrar com esse lambda dentro do y', deixar ele multiplicando ele, e o dx naturalmente vai para o outro lado da equação para que a gente possa fazer a integral. Nós teríamos lambda y' dividido pela raiz de 1 mais y' ao quadrado igual, integral de dx é x menos uma constante, chamada de constante C1. Essas constantes, o valor delas vai depender das condições iniciais de contorno para o y, no caso y de menos a e y de a igual a zero. Novamente vou ter que integrar, porque y' é dy dx, então mais uma vez eu vou integrar para y e chegaremos a, partindo da ideia, dy mais ou menos x menos c1, passando para o outro lado e tal. Tem que isolar o y', né? Eu adiantei esse resultado, que é meramente matemático, já estou isolando o y' para a gente ter um ganho temporal. Então eu consigo isolar o y', considerando que ele está aqui também, ó, então uma continha rápida, e depois joguei o dx para o outro lado para que a gente possa fazer a integral final. Essa integral final o resultado dela é esse daqui, ó. Não é tão complicado não. Y igual menos mais raiz quadrada de lambda ao quadrado menos x menos c1 ao quadrado mais uma constante C2 agora, que é a constante da segunda integração. Bom, dá para mexer nessa expressão e ela vai ter uma cara mais amistosa se nós fizermos isso. Ela fica com a cara mais amistosa. Elevando ao quadrado, né, também os dois lados, ficaríamos com y menos c
2 ao quadrado mais x menos c1 ao quadrado igual a lambda ao quadrado. E aí, isso é interessante. Aqui você já tem a cara que nós esperávamos. Olha aqui, a cara do círculo. Isso aqui é uma equação, né? Equação do círculo. Já é. Na qual esse lambda, ele vai, o valor dele vai aparecer em função da restrição. Como o k de y tem que ser L, na hora que você utilizar esse y naquela integral, a conclusão direta é que o lambda é igual a L. Então vamos lá, vamos inserir. Inserindo y de menos a igual a zero igual a y de a. Isso automaticamente impõe que C1 e C2 são zero. Quer dizer que você está com um círculo com a origem do círculo coincidindo com a origem dos referenciais. E o lambda A, o lambda tem que ser o A de tal maneira, né, que π A, ou seja, metade do perímetro do círculo, πA, seja igual a L, que é o vínculo do isoperimétrico. Então você conclui que o A tem que ser L sobre π. Ou seja, resolvido o problema de Dido, utilizando aquela possibilidade de inserir uma restrição na forma de uma integral dentro do próprio funcional. Ficou até mais fácil.